Olá, bem-vindo a mais uma Chazada de Bola. Hoje temos o prazer de receber Pedro Barney. Desta vez tenho que lhe chamar Mister Pedro Barney, mas certamente a carreira começou bem mais cedo, Mister, e já lá vamos. Obrigado por ter aceito o convite, o desafio e pergunto já como é que está e como tem trabalhado este regresso à competição. Eu estou bem, acabei de chegar a Alguna hoje, já estou no Egito desde sexta-feira, mas tenho que cumprir aquele protocolo que os clubes e a Federação exige, de fazer 2 testes à Covid, um teste sanguíneo, aqueles testes serológicos para perceber se já tinha estado em contacto com o vírus, e agora, e só hoje é que, depois do resultado do segundo teste ser negativo, é que tive autorização para deslocar para junto da equipa. Cheguei hoje, ainda não estive sequer com os jogadores, mas amanhã de manhã já vou começar a trabalhar com eles. Eles já estão a trabalhar há 2 semanas. Boa. Começamos a semana com elas a trabalhar individualmente, depois em pequenos grupos, e agora está Exatamente. normal. Exatamente. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Pedro por ter aceito o convite e perguntar, o campeonato já estava a decorrer, não era? E houve uma suspensão, né, do campeonato até agora. Sim, aconteceu aqui o que aconteceu em todos os países do mundo. Eu por força de ser estrangeiro, ia acompanhando o campeonato português e os outros campeonatos, mas principalmente o português e a situação em Portugal e aqui começou um bocadinho mais tarde, talvez 3 semanas depois. A situação em Portugal já era grave e aqui parecia que ainda não havia nada, não é? E eu comecei a alertar as pessoas. Aliás, nós temos um departamento médico muito competente. Um mês antes desta situação ter surgido, nós viajávamos praticamente todas as semanas para o Cairo e fazíamos de avião. E numa dessas viagens o médico distribuiu máscaras por todos. E até na altura os jogadores acharam que era um bocadinho exagerado e alguns colocaram. Depois o médico no aeroporto vinha falar com eles para eles manterem a máscara no rosto, mas já eles estavam a prever que a coisa podia acontecer, mas no seio da equipa ainda não se notava muito. Até que nós fizemos um jogo que foi o primeiro da segunda volta e no dia seguinte eu resolvi cancelar os treinos, porque já sabia que nos outros sítios as coisas estavam a acontecer e aqui era uma questão de tempo. E antes que as coisas corressem mal, até tive uma discussão com os jogadores, porque eles depois, primeiro, estavam dispostos a treinar, depois quando eu anunciei o cancelamento, já se queriam todos ir embora, porque nenhum deles é daqui, porque o Gona fica a perto de 600 km do Cairo e não há nenhum jogador que seja natural daqui da zona, são todos de outras zonas do Egito. Queriam regressar imediatamente às famílias, não podiam esperar nenhum dia, ali alguma tensão, também fruto da normalidade da situação. E pronto, e aquilo foi meio de cancelámos os treinos por 5 dias na altura, com uma avaliação a seguir, e depois, passado 3 ou 4 dias, o cancelamento total da atividade. Pois. E eu pensava que ia ficar aqui em Guna, mas depois, com a ajuda de um amigo que fiz aqui durante este tempo, consegui um voo num avião de repatriamento inglês para Londres. Tive que lá passar uma noite, depois fui para Lisboa, depois tive que passar uma noite em Lisboa à espera de um voo para o Porto, e foi mesmo quando já estava tudo fechado, já era quase impossível viajar, e eu consegui no limite chegar a casa, e ainda bem, porque esses 3 meses que lá fiquei não estaria aqui a fazer nada, não é? Exatamente. Em último caso, Lisboa-Porto era fácil fazer de carro. Isso é. Mas eu cheguei de madrugada, ao fim já perto da meia-noite, e na altura já havia algumas restrições também no movimento entre velhos, e essas limitações todas. Eu, como tinha um voo marcado para o dia seguinte, descansei no hotel perto do aeroporto e apanhei o voo no dia seguinte. Ou seja, agora o Pedro está a preparar a próxima época, porque a Transata foi cancelada, certo? Não, nós vamos Okay. retomar a época. Houve um primeiro contacto há cerca de um mês atrás. Eu tenho vindo a falar com o clube este tempo todo. Inicialmente e muito recentemente, o clube fez menção de referir que queriam renovar o contrato.
pensavam fazer 2 épocas mais, porque havia 2 situações em análise, não é? O cancelamento do campeonato e a retoma da próxima época, provavelmente em agosto, setembro, ou havia a possibilidade do campeonato retomar e continuar e finalizar a época que tínhamos começado. Mas o cenário que estava mais em cima da mesa era o cancelamento da época transata e um recomeço agora na próxima. E já estávamos até a analisar o plantel e a analisar os jogadores que interessavam para a próxima época, quando houve uma decisão, não da Federação, mas do Governo, a impor que o campeonato retomasse, tanto que a maior parte dos clubes estava contra. Acho que haviam 14 clubes contra e 4 a favor. 4 a favor, um deles era o Al-Ahly, que vai na frente com uma distância grande e não queria ser declarado campeão, ou então... Exatamente, fazia sentido. O segundo classificado, que também não é habitual estar nessa posição, também queria continuar, e havia mais 2 que eu não me lembro exatamente quem são. De resto, todos os clubes queriam cancelar. Aliás, o Zamalek até há bem pouco tempo recusou-se a treinar, mas sendo uma decisão governamental, eles tiveram que ceder e já começaram a treinar, e vai mesmo retomar o campeonato, vai começar agora no início de agosto. Mas ainda falta uma volta para terminar o campeonato. Exato, era o que eu estava aqui a ver, falta cerca de uma volta agora para terminar o campeonato. Vai terminar se calhar lá para o final de setembro, outubro. Talvez em outubro. Pois, A informação que tenho, e é um bocadinho aqui, nós temos que esperar tudo, é que provavelmente recomeça na primeira ou segunda semana de agosto e acaba não se sabe quando. Foi a resposta que me deram, por isso. É contar com tudo. Seja para outubro, porque fazendo as contas e mesmo jogando 4 em 4 dias, vai dar provavelmente ali a meio de outubro. Exatamente. Pedro, em relação à carreira, formação, Boa Vista, certo? Sim, comecei nos iniciados de Boa Vista. Como é que lembra esses tempos de formação? A minha família era toda boavisteira. Tive um avô também que jogou profissionalmente no Boa Vista há muitos anos. E havia essa ligação, mas vivia numa zona da cidade também com muita gente que era adepto do Boa Vista e pronto, eu tinha uma ligação ao clube forte. Mas eu inicialmente até comecei no vôlei, fui jogar, eu tinha um amigo que jogava vôlei no Porto e eu também tinha algum jeito para aquilo e fui com ele e acabei de ficar lá uma temporada no vôlei do Porto. Mas depois eu tenho um irmão mais velho que foi para o Boa Vista, que também fazia atletismo no Porto, mas deixou para ir para o futebol e eu fui atrás dele e pronto, e fui às captações e fiquei e pronto, e a partir dali foi só futebol e só Boa Vista. Exato. E chega a sénior pelo Boa Vista? Sim, creio que é 84, é quando é a primeira época de sénior. Na altura não era muito habitual, até porque Boa Vista não era naquela altura, e agora também está a passar uma fase mais complicada, mas houve uma fase ali na altura, na década de 90, que o Boa Vista até foi campeão nacional de júniores várias vezes, ou 2, salvo erro, mas também ganhou um campeonato de juvenis ou iniciados. Teve muitos êxitos na formação, mas na altura que eu estava havia poucas condições, nós não tínhamos campo para treinar sequer, treinámos ou na rua, ou na bancada, ou num ringue pequeno que havia, mas nesse ano eles resolveram, não sei por carga d'água, apostar um bocadinho na formação e subimos 6 jogadores aos séniores. Depois, no ano seguinte, houve 4 que saíram e ficámos só 2, foi eu e o Caetano, e pronto, e acabamos por nos fixar na equipa. Tempos diferentes, não era que a aposta nas jovens não existia e... Não, e mesmo naquele ano não existiu porque praticamente o único jogador que estava, que já tinha jogado até anteriormente, já com a idade de júnior, era o Caetano, porque era internacional, jogava na seleção, tinha vindo do Feirense, na altura era o jogador com mais visibilidade da formação, e nós, nenhum de nós na época seguinte integrou, eu acho que foi 1 ou 2 vezes convocado, não faço ideia, e a maior parte de nós não fazia parte do plantel e treinávamos e acabámos por não jogar praticamente. E
Na segunda época de sénior é que efetivamente a maior parte saiu e eu comecei a jogar, o Caetano já jogava e eu comecei a jogar também, pronto. E foi essa a aposta que acabou por ser só, no fundo, acabei por ser só eu e o Caetano que consegui. Depois a seguir é que começaram a aparecer outros jogadores, apareceu depois o Ricardo Lopes, o Paulo Sousa, o João Pinto, mas todos vêm atrás, mas aí já havia o futebol juvenil do Boa Vista, já começava a ter algum destaque, a ter bons resultados. O Mário Silva, depois o Litz, o Pedro Emanuel, veio uma série de jogadores atrás, mas nessa altura já alguns deles já vinham como campeões nacionais até de... Exatamente. Não E depois o Pedro afirma... São para a aposta, não é? Exato. O Pedro afirma-se no Boa Vista e passado 4 épocas de sénior, vem a aventura a Lisboa pelo Estrela da Amadora. Sim, eu, como disse, a primeira época não joguei, depois na segunda época tive uma lesão grave, já ali por alturas de março partiu o perónio. Depois na terceira época fiz uma boa época, na quarta época comecei a época quase até uma altura que havia ou 18 ou 20 clubes na Primeira Liga, já não me recordo, mas sei que era um número grande de jogos. E veio um treinador brasileiro e houve meia dúzia de jogos que não fiz no final. Depois o Estrela subiu, o treinador é o Alves, o João Alves, ele queria muito que eu, já me conhecia, queria muito que eu fosse. O meu contrato não era assim financeiramente muito bom no Boa Vista, era um contrato de formação e eu tinha tido a oportunidade de o rever assim muito bem. E acabei por ser aliciado e acabei por forçar a sair e pronto, e fui para o Estrela inicialmente por um empréstimo de 1 ano, mas depois consegui, a meio dessa época, que o Boa Vista cedesse a que eu ficasse mais 1 ano e pronto, e acabei a ficar 2 anos no Estrela. No segundo ano veio a conquista da taça, mas eu já tinha um contrato de longa duração com o Boa Vista, tive que regressar e pronto, e depois fiquei mais 2 anos a seguir. Exato. Depois do Estrela voltou ao Boa Vista, lá está. Voltou ao Boa Vista e no final desse contrato que eu tinha assinado na saída para o Estrela, que foi esses 2 anos que eu tive no Estrela e mais os 2 anos depois de ter regressado, por isso foram 4 anos, houve uma proposta do Sporting já ali à altura de janeiro. Na altura não havia a possibilidade de transferência da meia da época. E eles mostraram interesse em eu, porque eu acabava o contrato em eu me transferir para o Sporting, mas na altura havia mesmo os jogadores sem contrato, havia uma compensação que os clubes tinham que receber e no meu caso era alta. E o Sporting acabou, nós fizemos a final da taça nesse ano com o Porto, que também ganhamos, e no dia seguinte havia uma série de jogadores de Boa Vista que tinham um contrato para renovar e um deles era eu e acabei por renovar, porque depois de muitos meses de conversações o Sporting acabou por desistir e eu renovei o contrato no dia a seguir ao final da taça, que foi uma segunda-feira, e na terça-feira o Major Nuno Loureiro vendeu-me para o Sporting. Ainda há dias estive a ver esse jogo aqui na Sport TV e no Canal 11, eles passaram muitos jogos, já não me recordo qual foi o canal, mas ainda há dias estive a ver esse jogo da final da taça do Boa Vista Porto. E pronto, e eu renovei e no dia seguinte estava assinado pelo Sporting. Foi uma época no Sporting e depois volta a casa, né? Ao Boa Vista. Assinei por 3 anos pelo Sporting, veio uma série de jogadores, eles acabaram por pagar mais do que teriam que pagar se eu fosse, se tivessem só que pagar aquela cláusula indemnizatória de me transferir já no final do contrato. Ainda vieram os jogadores para o Boa Vista, na altura o Venâncio, o Litos e creio que o Tozé, os 3. E o Sporting ainda pagou uma quantia em dinheiro e no final da época eu tinha feito a época praticamente toda a jogar. Eu acho que em 30 jogos eu fiz 25, 26, por aí, 26, 27 jogos, não tenho certeza absoluta, a época toda. Mas o Sporting precisava de um guarda-redes. Nós tínhamos na altura o Ivkovic, que já estava em final de carreira e eles não estavam muito satisfeitos com ele. E surge a possibilidade de eles comprarem o Lemeides, que estava no Boa Vista,
Exatamente. E também o Costinha, que era uma promessa, era internacional de esperança, e então o Sporting resolveu comprar os dois, o Costinha e o Lemaites. E na altura, como era habitual, não é, para baixar um bocadinho o valor do negócio, os clubes trocavam os jogadores, e o Sporting propôs a alguns jogadores para baixar o valor da cláusula. Eu não estava metido no negócio, mas o Boa Vista não aceitou os jogadores que o Sporting propôs, na altura o treinador era o Manuel José, e disse: não, nós não queremos mais nenhum, só queremos que se o Pedro regressar, nós fazemos o negócio. Quando o Sporting me ouve para saber se eu estava disposto a entrar, eu estupidamente achei que eles estavam a prescindir de mim e aceitei. E aceitei porque, pronto, não estava à espera de que me viessem fazer essa pergunta. Achei que tiveram alguma falta de respeito, mas hoje, assim, já depois de tudo passado, eles estavam a tentar fazer o melhor negócio. Havia outros jogadores para a minha posição, e os guarda-redes eram prioritários naquela altura, e se eu tivesse dito que não, eles teriam que arranjar outra solução e o negócio tinha-se feito na mesma, não é? Por isso, mas eu acabei por dizer que sim, voltei ao Boa Vista e pronto, e cumpri esses 2 anos que me faltavam de contrato com o Sporting, cumpri depois no Boa Vista. Exato. Depois o Pedro volta a Lisboa, ao Belenenses, 2 épocas. Saio do Boa Vista, vou para o Belenenses e fico lá 3 anos. Já em final da carreira, no Belenenses, chego ao Belenenses. No primeiro ano nós tínhamos uma equipa muito forte, o clube já vivia tempos muito complicados, financeiramente já estava um bocadinho em aflição. Ao final dessa época foi uma demandada total, os jogadores saíram, eu acho que a equipa do 11 titular foram 6 jogadores para o Salamanca e 4 para o Porto, por isso tinham procura. Eu iria também para o Salamanca, mas reprovei nos testes médicos. Eu tinha uma lesão no joelho, uma lesão no rotuliano, que já se estava a tornar crónica, e reprovei nos exames. Acabei por ter que ficar no Belenenses e cumprir os meus anos. Fui operado, quando não fui logo, ainda houve ali umas questões com o departamento médico, que eles achavam que eu não tinha que ser operado, mas acabei por ter que ser. E fui operado nesse ano, já, sei lá, a 6ª ou a 7ª jornada do campeonato. Acabei por perder praticamente a época toda, só joguei os 2 últimos jogos depois. No ano seguinte voltei a ter que ser operado a um quisto que me apareceu na planta do pé, um neuroma de Morton, que é uma coisa que de vez em quando aparece nos jogadores de futebol, não sabem porquê. Também perdi uns meses no início e pronto, esse período do Belenenses acabou por ficar um bocadinho marcado por essas 2 lesões. Depois, o ano seguinte, o clube estava já a derrapar muito, e acabou por depois cair na 2ª divisão. Foi quando eu saí e pensei até em terminar a carreira, mas depois, em dezembro, apareceu o Desportivo das Aves em casa a perguntar-me se eu queria juntar-me a eles para fazer a ponta final do campeonato, e acabei por fazer e depois acabei a carreira no final dessa época. Exato. Depois, Pedro, transição aqui para treinador, passado uns anos na Coimbra, certo? Sim, depois eu tive ali uma fase, já tinha feito, eu não sei quando acabei a carreira se já tinha acabado o 2º nível de treinador, mas o primeiro já tinha feito, quase com certeza, recordo-me perfeitamente. Depois inscrevi-me no Instituto Superior da Maia para fazer um curso de gestão no desporto, e no 2º ano fiz o 3º nível de treinador. Desculpe, quando eu estava na Maia, surge-me um convite para treinar o Espinho no 2º ano, e como nós treinávamos de manhã curso, não, eu já estou a passar à frente. Assim. Ok, não é problema. O Espinho já foi nessa altura, eu fiz os cursos de treinador, e depois a seguir, exatamente, em 2002, quando eu estou a fazer o curso de 3º nível em Braga, na Associação de Braga,
é que eu vou para a Académica, o Espinha já depois, em 2008. Vou para a Académica junto de João Alves. Exato. A meio dessa época saímos da Académica e fomos para a Estrela da Amadora, substituir o Jorge Jesus. Acabámos por subir a divisão também no Estrela e saímos depois também a meio da época no seguinte. Foi aí que eu fiquei um tempo sem treinar e resolvi fazer esse curso. Entrei no Boa Vista também na parte do scouting em 2004 e depois na parte final da época, os 3 últimos jogos, quando eu creio que é quando o Benfica é campeão no Bessa contra a Patónio. Esses 3 últimos jogos eu estou à frente da equipa do Boa Vista, com o Pacheco saiu 3 jogos antes do fim. No ano seguinte fico como adjunto do professor Oswaldo Ferreira, que acaba por não iniciar a época no Boa Vista e vai para o Porto. Vem um treinador jugoslavo e eu acabo por ser do Boa Vista nessa altura e pronto, e depois é que eu vou para o Instituto Superior da Maia e a seguir para o Espinho. Exato. Aí já como treinador principal no Espinho. Já foram tantos anos que já faço. Mas está tudo aí, está tudo aí. Bateu tudo certinho. Depois, exatamente. Vou Espinho em 2008, fico lá, vou substituir, creio que é o Amândio Barreiras, tinha substituído pouco tempo antes o Vítor Pereira. Termino essa época, inicio a outra, chego a acordo para fazer uma terceira época e quando eu também chego a acordo, por acaso é curioso que é uma situação que se repetiu algumas vezes na minha carreira, eu faço um acordo com o Espinho verbal, mas para mim conta como uma assinatura. E é só uma possibilidade deles me libertarem se surgisse um projeto melhor. E no dia seguinte, o Manuel José, inesperadamente, porque eu já não falava com ele há muitos anos, convida-me para ir para a seleção de Angola como adjunto para o CAN 2010. Pronto, eu acabei por... não era um projeto de carreira que eu tinha. Quando fui para o Espinho, como treinador principal, não tinha intenção de voltar a trabalhar como treinador adjunto, mas depois, quando surgiu o convite do Manuel José e um projeto como o CAN, e na altura os clubes também, e infelizmente o Espinho também nessa altura não cumpria o contrato como devia, como acontece com muita frequência em muitos clubes. Em Portugal, infelizmente. E acabei por ir para a seleção com o Manuel José e depois continuei com ele o resto do percurso na Arábia Saudita, no Egito e depois no Irão. Exato, no Al Ittihad, no Al Ahly e no Persepolis. Agora, mais recentemente, Ismail e o El Guna, certo? Sim, depois tive um tempo parado também, estive a colaborar num projeto de uma empresa que levava miúdos, que recrutava, selecionava a miúdos jovens estudantes que quisessem estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Colaborei com eles durante um tempo e depois em 2018 surge-me a possibilidade de voltar ao Egito, tive um convite do Ismaílio e pronto, e aceitei porque o meu mercado em Portugal é mais reduzido, tive muito tempo fora, perdi alguma visibilidade e o Ismaílio é um dos históricos do Egito, achei que podia ser uma boa oportunidade, apesar de ser um clube exatamente com risco e é muito difícil lá trabalhar, mas por outro lado também é prestigiante, porque é um clube com muita história. E pronto, e fui, as coisas correram bem, desportivamente foi excepcional, o clube já não ia à Liga dos Campeões há 20 anos e fomos vice-campeões e classificámos para a Liga dos Campeões. Estivemos na meia-final da taça, foi um final de época excepcional, mas eu tive alguns problemas com a administração, também havia falhas no pagamento, acabei por ter ali uma crispação no final da época e acabei por sair, não renovei contrato e voltei para Portugal novamente. Depois, o ano passado, no dia em que o Guna me convida, eu não tinha muito conhecimento sobre o Guna, porque na altura era um clube que estava na segunda divisão, um clube muito recente, foi fundado, creio que em 2003.
inicialmente não achei que não seria bom. No mesmo dia o Ismael volta-me a convidar para regressar, porque acho que depois de eu ter saído eles tiveram 5 ou 6 treinadores numa época. E eu com os 2 convites na mão, o Guna convida-me para vir aqui a Alguna ver as instalações, falar com as pessoas, eu aceitei. E pronto, e a partir do momento em que vim aqui, achei que talvez fizesse mais sentido eu ficar aqui, até por essa relação um bocadinho já estragada que eu tinha tido no Ismael, e acabei por aceitar o convite do Alguna e pronto, por aqui fiquei. E em relação aí à Liga Egípcia, como é que o Pedro vê a qualidade dos jogadores, a questão da competitividade, da intensidade de jogo? A Liga Egípcia em Portugal as pessoas não têm muito noção, porque Não temos informação, não é? Não é informação nenhuma. Não passa na... Estamos em Portugal, estando em Portugal nós temos uma ideia do mundo e do futebol que é nossa, não é? E eles têm aqui uma ideia do mundo e do futebol que é deles. Portugal é um país muito pequeno e infelizmente para nós, eu por exemplo aqui há a Sport, que é uma televisão que tem 11 canais, salvo erro, parecida com a nossa Sport TV, mas uma coisa colossal, é uma das maiores do mundo. Passam todos os jogos da Liga Italiana, da Liga Inglesa, da Liga Francesa, da Liga Alemã, a segunda divisão inglesa, até jogos da Liga Escocesa passam. Nunca vi um jogo da Liga Portuguesa na Sport. Eles não têm interesse na nossa Liga. Por isso, mesmo os nossos clubes mais representativos, o Porto, o Sporting, o Benfica, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Quem eles ouvem falar do Mourinho, do Cristiano Ronaldo e pouco mais. E agora do Bruno Fernandes, porque aqui eles seguem muito o campeonato inglês, porque há aquela ligação histórica à Inglaterra. Está a fazer muito sucesso e eles gostam do Manchester também. Tem uma ligação forte ao Liverpool por causa do Salah, mas o campeonato português para eles é completamente desconhecido. E é como para nós o egípcio é completamente desconhecido. Exatamente. Por isso, mas eu, como já estive aqui a terceira vez que estou, o campeonato egípcio tem 2 clubes gigantescos, que é o Al-Ahly e o Zamalek. Eu já estive no Al-Ahly, que é um clube de uma dimensão única. Acho que deverá haver poucos clubes no mundo com esta dimensão. Tem uma legião de adeptos enorme. E eu neste momento creio que a população do Egito rondará os 90 a 100 milhões, que está a crescer bastante cada vez. Cada dia que passa eles têm mais gente. Eu acho que, sei lá, 60% ou 60 milhões são adeptos do Al-Ahly ou são simpatizantes. O Zamalek terá à volta de 10 milhões, provavelmente. E depois há o Ismael, que é uma cidade, quem é de lá é todos o Ismael. E depois há clubes privados, ou que são ou da Companhia Petrolífera, ou da Polícia, ou do Exército. A maior parte dos clubes não tem adeptos. São privados, ou de investidores particulares. Por isso, mas o campeonato egípcio aqui na zona é muito seguido, na Arábia, no Catar, no Dubai, eles têm uma paixão pelo campeonato egípcio, porque há muito bons jogadores, os egípcios têm muito boa qualidade, e a maior parte dos jogadores estrangeiros são africanos, sei lá, do Mali, dos Camarões, desses países mais da África negra, por assim dizer, não é? E o jogo é muito competitivo, é um bocadinho anárquico, porque os jogadores têm muita paixão, mas pouca formação, entregam-se muito ao jogo e a gestão do jogo não é bem feita na maior parte. E há um desgaste brutal, o clima também não ajuda, a relva também é um bocadinho mais alta do que é na Europa. É um bocadinho como às vezes olhamos para o futebol brasileiro também, só que aqui eu acho que há uma intensidade maior, porque há uma paixão maior dos jogadores e como não têm muita formação, entregam-se muito ao jogo, um bocadinho às vezes sem raciocínio, quase é só alma, é só coração, não é? Mas têm todos, em termos físicos, têm condições brutais, estão muito dedicados no treino, tecnicamente são bons, mas infelizmente falta da parte da formação. E esse é um dilema depois para quem chega, para os treinadores estrangeiros, porque se por um lado queremos potenciar a equipa e uma das formas de potenciar é trabalhar os aspectos táticos, mas é algo que demora muito
e que nem sempre é bem apreendido e que tem muitos, no processo há muita oscilação, não é? Já quando parece adquirir alguma coisa no jogo seguinte, já esqueceram tudo. E depois nós preocupando muito com esse aspecto, depois se calhar começamos a esquecer outros aspectos que também são importantes. Por isso há aqui uma conjugação de fatores que é preciso ter alguma atenção, mas eu creio que aos poucos vou conhecendo e já tenho uma experiência grande neste país e vou tentando, sei que o feedback que eu tenho das pessoas é positivo, por isso eu vou tentando fazer algumas mudanças, mas que não é fácil e às vezes é melhor nós também não entrarmos em muitas áreas onde se calhar devíamos entrar, porque nós estamos por exemplo, esta questão do treino, que nós antes desta conversa Exato. falamos, treinar com este calor, o horário do treino é algo que não tem muito a ver com aquilo que fazemos em Portugal, por exemplo, não é? Temos que achar aqui e temos que ter em conta os hábitos dos jogadores, a forma como eles estão habituados a treinar nestas condições, mesmo a questão religiosa que é importante, a questão do horário das rezas que às vezes prejudica um bocadinho também no começo ou o fim de alguns treinos. Isso há muitas questões à volta do treino, da gestão da equipa que nós temos que ir aprendendo, não é? E na parte da língua, a nível linguístico, a interpretação deles? A parte da língua também é complicado, mas por um lado não é impeditivo. Ok. Vou-te explicar. Quando estamos num país estrangeiro e numa língua que nós não dominamos, depois nós estivemos em Inglaterra, em Espanha, em França, mesmo que não falemos a língua, há coisas que nós vamos percebendo, não é? Aqui nós não percebemos, passa-nos para o lado. Apesar de eu já conhecer algumas palavras e conseguir perceber até os temas de algumas conversas, é muito difícil para nós. E depois temos a questão do tradutor, que é uma questão delicada também. Porque quando nós temos um tradutor, nós nunca sabemos se aquilo que nós dizemos foi aquilo que o tradutor lhe explicou a ele. Exatamente. Vamos saber, hein? A única coisa que temos que fazer é confiar que ele está a fazer aquilo que nós, ou a dizer aquilo que nós dissemos. Por isso, eu como já conheço essa questão do tradutor e como sei que muitas vezes o tradutor é utilizado até pelas administrações para fazer algumas coisas que eventualmente não são do nosso agrado, eu prefiro não ter. E neste momento eu tenho tradutor e eu falo inglês com um ou dois membros do staff que falam inglês, eles traduzem, eu já consigo perceber se a tradução deles pode ser mais digna ou não. Com os jogadores também há meia dúzia que falam e aqueles que falam eu tento utilizá-los para transmitir a mensagem aos outros. No treino, estou a falar para um grupo de 10 jogadores num exercício, há sempre um que está no grupo que fala inglês e é para esse que eu falo, normalmente são sempre 3 ou 4 que eu sei que falam, conseguem perceber a mensagem. E a comunicação é gestos, é tentar ir ao encontro deles e é a linguagem de treino, não é? Da explicação, da repetição e a linguagem corporal também é decisiva. Nós, num ambiente como este, é uma das coisas que eu dou mais atenção é essa linguagem corporal, não é? Eles podem estar quiserem, mas eu estou mais atento ao que eles estão a fazer, a ver, a olhar, a todos os sinais que eu possa receber que me possam dizer que se a mensagem que eles me estão a passar é verdadeira ou não. E pronto, e as coisas não têm corrido mal. Eu tenho também aqui no Egito, ao fim destes anos todos, tenho uma pessoa, um egípcio que aprendeu a falar português connosco, na altura que estava cá com o Manuel Zé, com o professor Fidel Antunes. Ele fala excelentemente português, eu confio nele plenamente e muitas vezes, e desde que estou em Guna, às vezes utilizo desta forma. Há uma semana de treino mais intensivo que eu preciso passar mensagens, portanto eu preciso falar mais sobre determinados aspectos que eu quero ver na equipa e eu falo com a administração, eles mandam-no vir, ele fica aqui no hotel uma semana e nessa semana ele está sempre comigo no treino e nas palestras e em todo o lado e ajuda-me a passar essa mensagem, não é?
E quando vamos jogar fora, como normalmente é perto do Cairo, a maior parte dos clubes são do Cairo, e ele, como vive no Cairo e agora é tradutor da Embaixada Angolana, ele junta-se a nós no estágio e também utilizo, quando nos jogos em que é possível, ele também está connosco. Eu perguntava isso mesmo, ao intervalo, como é que se dá uma palestra ao intervalo em pouco tempo? Nós tendo o quadro e tendo, agora há muito suporte. Nós somos desenrascados por natureza. O português é... O mais complicado ao intervalo nem sequer é a forma como nós nos dirigimos a eles. É o tempo que temos para nos dirigir, porque Exatamente. eles habitualmente rezam ao intervalo, né? E começando a rezar, a gente não se pode interromper a reza. Eu já tenho alguma confiança com a maior parte deles, ou com quase todos, para o poder fazer sem haver aqui nenhuma reação negativa, não é? E agora já consigo até impedir que alguns rezem. Mas a questão aqui é que, por exemplo, eles têm uma fragilidade grande em termos emocionais e se o jogo não estiver a correr bem, a primeira coisa que eles fazem quando chegam ao intervalo é rezar. Se a equipe estiver a jogar bem, a ganhar, eles não rezam. Por isso eles pedem ajuda só nos momentos maus. Então, eu já consigo interferir um bocadinho nisso e prolongar um bocadinho mais o tempo que temos. Agora é evidente que eu não posso impedir um jogador de rezar se ele... Claro. Por isso, essa é a parte mais complicada. A comunicação faz ou com os riscos no quadro, ou com uma explicação no tablet, qualquer coisa. Pedro, perguntava também, fazer treinos e todos nós, e falo eu também porque também queremos ser treinadores e de certa forma já começámos a nossa carreira, como é que é treinar esquemas táticos, como é que é treinar algumas transições, ou seja, algumas componentes mais específicas do treino, é mesmo por repetição neste caso, ou ir quase lá fazer e demonstrar e dar uma perninha? Ricardo, eu infelizmente não posso fazer porque eu tenho uma artrose na anca, quase que não posso. Vou ter que ver uma prótese, por isso, e eu explicar na prática está fora de hipótese. Mas essa questão é pertinente porque esse é um lado que eles não gostam. O jogador egípcio tem muita paixão pelo treino, entrega-se muito ao treino. Por exemplo, se nós fizermos um trabalho físico num aquecimento ou um trabalho físico específico qualquer, e eles treinam, aquilo não é preciso quase intervir porque nós só dizemos o que queremos fazer e eles fazem. Jogos simples, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, também, se não metermos muitas regras, também as coisas correm bem. Quando o trabalho tático é mais intenso, quando um exercício tem uma regra, tem muitas regras, quando limito muito a ação deles, a reação nunca é tão boa, não é, ao treino. Mas porque não estão habituados a fazer também, não é? Exato. Tem um dilema, não é? Quando o treino não é bem recebido, rende menos. Por isso eu se insistir muito neste tipo de treino, eles vão treinar menos e o rendimento vai se ressentir. Por isso eu tenho que fazer aqui uma gestão deste tipo de treinos. Por um lado, tentar não descurar, mas tentar, no fundo, variar o treino para que não haja uma saturação dos jogadores e uma reação negativa a esse tipo de treino. Por exemplo, as bolas paradas, os esquemas táticos, por exemplo, que nós fazemos. Eu utilizo muito, faço muito pouco a repetição, o treino normalmente de esquemas táticos, com paragem, repetição e posicionamento, integro muito nos exercícios. Imaginemos que eu estou a fazer um 9 contra 9 ou um 10 contra 10 e cada canto tem que ser marcado desta forma, não é? E fazemos durante o exercício. Durante aquele exercício, os esquemas táticos estão integrados também. Exatamente. Também foi, nós aqui o calendário
por força da Liga dos Campeões, das seleções, vai tendo aliás, como em Portugal também o ano passado, quase todos os meses. Quando fazemos jogos particulares, eu aproveito os jogos também particulares para fazer treinos de esquemas táticos. Por exemplo, a última vez que paramos, foi um bocadinho antes de começar o campeonato, todos os jogos particulares que fizemos, em todos eles, os jogadores é que nós já tínhamos uma forma de, por exemplo, defender nos cantos e defender livros laterais, mas eram os jogadores que decidiam dentro do campo, que se organizavam dentro do campo em função daquilo que já fazíamos antes, não é? Eu não dava, era para lhes dar essa responsabilidade e para os fazer, no fundo, interiorizar cada vez mais aquilo que nós queremos fazer. E em termos de bolas de esquemas táticos ofensivos, uma das regras que nesses jogos eu decidi fazer era todas as bolas paradas tinham que ser jogadas a 2 toques, com 2 jogadores na bola. E eles depois podiam fazer aquilo que quisessem, mas tinha que ser com 2. Nunca podíamos pôr, por exemplo, um livre lateral diretamente na área. Uma combinação qualquer, mas combinações que eles decidissem na hora, não é? Por isso, e depois esta experiência vai servindo, nós filmamos os jogos, depois vemos quais tiveram mais sucesso, porque os jogadores também têm muita criatividade, às vezes nós queremos impor coisas que não são concretizáveis, e eu, por outro lado, também nessas situações conseguimos perceber quem são os jogadores que têm mais autoridade dentro do campo, que são mais criativos até, porque, por exemplo, uma das questões nos esquemas táticos que eu considero fundamental, mais que organização, por exemplo, nos esquemas táticos ofensivos, mais que organização é os jogadores que estão encarregados de executar. Eu acho que aí está, mais de metade do sucesso dos esquemas parados está na execução. Não é? Eu posso ter uma coisa muito elaborada dentro da área, se a bola não chegar lá nunca vamos fazer golo. Por isso, primeiro é preciso definir bem quem faz, e depois há os jogadores que têm essa capacidade. E eu utilizo muito essas variantes no treino e nos jogos particulares para tentar perceber quem são os melhores. E depois é o tempo, não é? Porque estando mais tempo num clube nós conseguimos impor determinadas coisas e começar a que as possam fazer. Estando menos, depois é mais difícil e também tem a ver com outra questão que é decisiva, são os resultados, não é? Exatamente. Deixa-me perguntar aqui uma coisa dentro deste tema que é, já ouvi aqui treinadores que vão para o estrangeiro e adaptam muito esta responsabilização das bolas paradas aos atletas. Achas que também, por estar estas experiências no estrangeiro, te abriu mais estas portas? Não, Tiago, eu vou-te contar uma história que já contei uma outra vez. Eu quando fui para o Espinho, aliás eu estive num curso de treinadores agora de segundo nível com um dos oradores que é meu amigo, o professor Luís Simões, que faz os cursos aí na Associação de Futebol de Aveiro. Ele pediu-me participar várias vezes, agora enquanto houve várias formações, eu participei em muitas, como convidado. E contei uma história e até numa dessas formações estava o Fábio Espinho, que tinha sido meu jogador no Espinho. E eu quando cheguei ao Espinho, houve uma altura que eu pedi aos jogadores para me darem, cada um que me trouxesse no dia seguinte, ou não sei se foi no dia seguinte, dei um prazo para eles me trazerem um livro ou um canto que já tivessem feito num outro clube e que tivessem tido sucesso, ou algo que eles achassem que pudesse ter sucesso, alguma coisa da cabeça deles. E é engraçado, porque todos trouxeram, eu tenho isso guardado em casa, todos trouxeram, alguns em folhas A4 feitas de computador, outros em folhas A4 escritas à mão, outros em guardanapos de restaurante. Todos me trouxeram um livro ou um canto que eles achavam que podia ter resultado. E nós experimentámos todos. E depois fizemos um apanhado desses livros e eu acho que eu não tenho a certeza absoluta quantos golos fizemos de canto de livros, mas sei que fizemos muitos. E eu acho que tudo começou aí. Primeiro porque utilizámos coisas... Faz sentido. Utilizamos coisas em que eles acreditam
não é? E que estão envolvidos diretamente. E depois, por outro lado, a ideia que eu tinha sobre a execução desses sistemas táticos não era muito diferente daquelas que encontramos. Eu, no fundo, também consegui conduzi-los a que chegassem mais ou menos àquilo que eu pretendia, não é? Claro. Então, mas com o envolvimento de todos. Por isso não foi algo que eu aprendi no estrangeiro pela dificuldade em treinar, porque se eu aqui tiver que fazer, eu faço, mesmo que eles não gostem, não é? E isso não é uma questão para mim, mas eu acho que é mais fácil ter resultado quando os jogadores se envolvem. Sim, aí era mais pela questão, às vezes, cultural, estás a ver? É mais fácil, se calhar, às vezes, dar aqui também responsabilidade ao atleta para eles acreditarem, mas era mais por aí. Porque eu acho que isso é cómodo, não é? Que no fundo é cómodo, vamos dar a responsabilidade, não, porque aqui eles esperam muito de nós aqui. Aliás, eles contratam treinadores estrangeiros. Antigamente isso acontecia em Portugal há muitos anos atrás, toda a gente achava que os estrangeiros eram melhor que nós, então quando se ia buscar um técnico estrangeiro, só por ser estrangeiro já era bom, não é? O Egito e ainda, não é? Eles não confiam muito no treinador egípcio, há meia dúzia que conseguem treinar e que já têm algum prestígio, não é? Por força dos resultados que vão obtendo, mas normalmente eles preferem treinadores estrangeiros, porque acham que o estrangeiro é melhor e que tem coisas para ensinar. Por isso nós temos essa responsabilidade também. Eles olham para nós e olham para nós e acham que nós somos melhores. Nós chegamos aqui e não fazemos nada diferente. Afinal não vale a pena cá estarmos, não é? Exatamente. Eu não me demito dessa responsabilidade e tudo que eu acho que deva mudar, eu mudo. Agora eu só não posso mudar coisas que depois não vão ter sucesso, não é? Exato. E, por exemplo, mesmo a mudança tem que ter alguma lógica e eles têm que perceber que ao mudar estão a ter resultados. Não vale a pena eu chegar aqui e mudar, porque acho que devo mudar, e esquecendo tudo o que está para trás e que está à volta disto, e depois não ter, os resultados não aparecerem e insistir naquilo que acho que deve ser feito, não é? Sim. Ricardo. Ideia. Eu perguntava também, a nível da observação, certamente que é feita naturalmente, como é que é passada essa observação aos atletas? Muito incidida nas lacunas do adversário, porque isso a gente sabe que o futebol é o jogo do gato e do rato, é tentarmos enganar o adversário e esconder-lhe o máximo possível aquilo que a gente puder, e é um bocadinho por aí. Como é que é trabalhada essa observação? Como é que o Pedro agarra em treino, incide essa observação ou faz os cortes e aquilo que pretende manda-lhes para o tablet e eles depois vão visualizando? Ricardo, olha, eu tenho aqui duas experiências diferentes. Quando eu vim para o Al-Ahly, nós trouxemos um analista connosco, um argentino, que tinha trabalhado no Olhanense, foi o Manuel José que escolheu, que fazia esse trabalho e fazia também com a minha ajuda e analisámos as equipas dos adversários e depois mostrávamos, o Manuel José na altura queria que mostrássemos um resumo curto do adversário, sobre todas as situações, as transições, a parte defensiva, os esquemas táticos, uma coisa aí à volta de 10 minutos que nós mostramos aos jogadores. Normalmente até mostrávamos no dia anterior. Depois vim para o Ismael e como eu vim sozinho e agora também estou aqui sozinho, no Ismael encontrei uma organização muito deficiente em todos os aspectos, um clube muito complicado e eu a que fazia, eu recebia os jogos das equipas com que nos íamos defrontar, eu via os jogos na totalidade, marcava os tempos de ações que eu considerava fundamentais e havia alguém que fazia os cortes, eu dava-lhe os tempos todos, transmitia-lhe tudo, ele só fazia os cortes, que era para eu não perder tempo com isso. A única coisa que ele fazia era, no fundo, preparar, era a parte técnica, não é? E eu é que fazia essa observação, é que definia a estratégia, e nessa altura, como eu fazia tudo, não tinha ajuda nenhuma, eu normalmente tinha isso pronto, se ele me entregasse aquilo a tempo, que às vezes também falhava,
no início, depois a coisa resolveu-se. A meio da semana eu mostrava aos jogadores uma parte e depois, antes do jogo, mostrava a outra parte sobre os aspectos que eu considerava fundamentais. Há também aquela questão daqui, por causa dessa fragilidade emocional que eles têm, de mostrarmos muito e eles poderem, por exemplo, se mostrarmos uma equipa forte, e eles poderem ficar algo amedrontados com aquilo que estão a ver. Há uma série de situações que também se colocam em Portugal e noutras partes, mas que aqui têm um peso maior. Aqui no Elguna, eu tenho uma pessoa que trabalha no scouting. Nós trabalhamos mesmo no treino com GPS e polares, e temos o Instat, o iScout, temos acesso a tudo. O clube está, em termos de organização, muito melhor que o Ismaili, apesar de não ser um clube tão grande. E aqui a coisa funciona melhor. Nós conseguimos, por exemplo, filmar aspectos do nosso treino e mostrar, não diariamente, mas muitas vezes aos jogadores. Conseguimos ter imagens do adversário e mostrar-lhes durante a semana alguns aspectos que queremos trabalhar, por exemplo, no treino. Aqui a coisa funciona mais profissionalmente e com mais, no fundo, melhor para podermos preparar o jogo. Por outro lado, isto é uma visão pessoal, não é? Eu acho que, um bocadinho contra a corrente, eu tenho um lado que eu sou um bocadinho insatisfeito. Eu acho que, por exemplo, há muita gente que tem uma corrente, segue aquela corrente e pronto, e a visão do jogo é aquela, e a ideia, aquilo que as pessoas sabem, identidade, não é? Que agora é uma palavra que está muito... A identidade. Exatamente. Eu não me satisfaço com identidades. Eu ando sempre à procura de alguma coisa. E acho, por outro lado, que num tempo em que a observação é tão grande, que há tantas formas de olhar para o adversário, que há tanto tempo de análise, se o adversário não nos surpreender, é difícil nos surpreender, não é? Por isso, eu acho que o caminho, ou pelo menos eu acho que no futuro será assim, e eu pelo menos vou tentar fazer. Eu quero a minha equipa preparada para tudo. Para isso é preciso tempo, mas que conheça a forma, por exemplo, de abordar uma defesa a 3, uma defesa a 4, abordar uma saída a 3, abordar uma transição mais rápida, uma pressão mais alta. Eu quero que a minha equipa conheça tudo isso e quero que a minha equipa consiga, no fundo, também manejar todos esses aspectos para que cada jogo podemos apresentar, não sempre, mas coisas diferentes em função daquilo que nós pretendemos para cada jogo. Por isso, eu acho que uma identidade muito marcada pode fazer sentido numa equipa de topo, porque normalmente conseguem impor o jogo e fazer, pela qualidade dos jogadores, não pela forma como jogam, mas pela qualidade dos jogadores, conseguem impor o seu jogo, seja ele qual for, um jogo mais de posse, um jogo mais de transição, mas conseguem impor. Nas equipas que não conseguem impor, na maior parte dos jogos, eu acho que faz sentido estarem preparadas para fazer coisas diferentes. E isso, ter essa arma, pode ser uma coisa muito boa. O Pedro aqui toca num ponto que às vezes toca, às vezes nós não temos a melhor equipa, por isso temos que adaptar, não podemos estar aqui a dizer que vamos jogar sempre da mesma maneira, porque não vamos. Tiago, mas essa adaptação eu não a vejo nunca no sentido de nos protegermos. Eu vejo sempre no sentido de tentar surpreender. Exato. Imagina que a minha equipa, que não é uma das equipas mais fortes do campeonato, e vamos jogar com uma equipa mais forte, eu não vejo assim como é que nos vamos proteger da forma como eles jogam. Não, eu quero é como é que nós vamos surpreendê-los, não é? Exatamente. Vamos pressioná-los mais alto, vamos esperar mais atrás, mas isso tem que ser uma surpresa. Imagina, se és uma equipa pequena e jogas habitualmente atrás, a outra equipa prepara-se para jogar contra uma equipa que vai jogar atrás, e de repente surge uma equipa que faz o contrário daquilo que eles estavam à espera, ou joga uma estrutura diferente daquilo que estavam à espera. Pelo menos não há uma fase inicial que isso pode ser bom para a equipa que o faz, desde que o faça bem, que essa é a questão.
Porque depois era assim, mas tu vais mudar a tua equipa e a tua equipa não vai ser tão boa a fazer esta situação porque não treinou. Não, a coisa já foi treinada, pode não ter sido naquela semana. Exatamente. Mas já foi treinada noutras alturas, já foi experimentada, por isso é que eu uso muito. E as pré-épocas, os jogos particulares, são muito bons para preparar essas situações. E em relação à observação, tenho essa dificuldade. E eu por exemplo, eu acho que quanto mais informação eu transmito à minha equipa, mais pode estar a condicioná-los muitas vezes. Porque imagina que a equipa que vai jogar contra mim apresenta uma solução diferente. E eu encharquei a minha equipa de informação que não foi a correta. Não é? Porque achei que eles iam jogar de uma determinada forma e eles aparecem de outra. Todo o tempo que eu perdi a fazer aquilo é para deitar ao lixo, se calhar até vai baralhar. Não é? Por isso, preparada para várias situações, rapidamente posso adaptar-me e poder surpreender também o adversário. Por isso é que eu acho que essa questão é um bocadinho, não é uma questão fechada para mim, nunca vai ser, porque eu ando sempre a pensar em coisas para fazer diferentes e isso pode, às vezes, também compreendo que possa não ser bom, porque depois, se calhar, não há uma linha onde nós nos agarremos, mas normalmente há. Mas posso, às vezes, até me perder nisso, mas eu não consigo olhar para o jogo de outra forma. Pedro, tenho aqui uma pergunta mazinha para o Pedro, que eu perguntei isto há uns dias ao Cali. O que é que se passou naquele jogo da abertura da CAN em Angola? 5 minutos do fim, Angola ganhava 4-1 e depois empataram 4-4. Estás a ali? Perguntei. Então, eu vou tentar... No futebol, as explicações valem o que valem, não é? Porque há tantos fatores que influenciam que estar a atribuir a este ou àquele às vezes pode ser um erro tremendo. Mas a minha avaliação foi esta. Havia uma expectativa muito grande em relação à CAN em Angola, mas a equipa não tinha condições para corresponder minimamente. Primeiro, porque a organização da seleção na altura, à volta da seleção, e aliás foi por isso que eles contrataram o Manuel José, para tentar criar alguma unidade, era terrível. Há muitos interesses associados, há muita gente que gira ali à volta que é nefasta até para ele. Mas e havia, por outro lado, uma responsabilidade enorme sobre a equipa, não é? Aliás, eu creio, nós tínhamos reuniões com uma junta governamental para controlar, para nós darmos conta do trabalho que tínhamos vindo a fazer durante o tempo até chegarmos ao CAN. E nós chegámos ao CAN nesta situação. Antes do CAN perdemos o André Macanga, que era o capitão da equipa, por lesão, e perdemos o Mateus, que está no Boa Vista, que na altura era um jogador, talvez o melhor jogador da seleção angolana. Também perdemos o Mateus por lesão. E tínhamos o Cali, que não tinha clube, e foi o capitão da equipa. O Cali não tinha clube. Havia um rapaz que tinha sido internacional pela seleção portuguesa, que era filho de um handbolista, como é que ele se chamava? Jogava no Braga. Também não tinha clube. Nós tínhamos, eu creio que eram 4 jogadores fundamentais na equipa sem clube. O Carlos, o guarda-redes, que nós levámos, não tinha clube. Por isso nós chegámos ao jogo inicial da CAN. E depois houve outra questão também nesse jogo. O estádio onde jogámos o jogo de abertura era um estádio novo. A relva foi colocada uns dias antes. A relva levantava toda. Por isso nós chegámos em condições físicas boas, porque nós fizemos um estágio prolongado, mas com jogadores sem competição, que isso é um óbvio. E nós entramos bem, aquela euforia toda do início, a equipa entrou bem, chegámos aos 4-0. O campo, a relva começou a levantar, e cada vez se tornou mais pesado. Nós começamos a ter muitos problemas físicos. Na altura que o Mali fez o 4-1, a coisa não abanou muito, mas quando fizeram o 4-2, passado pouco tempo, houve ali uma quebra de confiança tremenda na equipa. A parte física estava completamente nas lonas e nós não perdemos por sorte. Se o jogo tinha mais 5 minutos, nós tínhamos perdido. Era o Stelvio. Houve ali quase uma psicose coletiva
e uma falência física tremenda. Exato. E foi uma conjugação de todos esses fatores que acabou por dar aquele resultado. E do outro lado, o empolgamento também, quando perceberam Claro. que há sempre um lado negativo e um positivo. O lado positivo estava do lado deles, não é? Por isso, houve ali um... Pronto, não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceu até com equipas grandes. Depois disso aconteceu uma vez com o Bayern de Munique, eu creio, contra uma equipa também pequena, com a Alemanha também, acho que aconteceu uma vez. E vai acontecer mais vezes, porque o futebol é mesmo uma caixinha de surpresas. Nós nunca vamos ser sempre surpreendidos, ainda não vimos tudo. Vai haver sempre um dia que acontece uma coisa diferente. É verdade. Aquele jogo, acho que foi isso que aconteceu. Olha, Pedro, era o Stelvio, o rapaz do Braga. Stelvio, exatamente. O Stelvio Olha, também não tinha mas clube. na minha opinião, acho que depois Angola acaba por ganhar ao Malawi e empatar com a Argélia, passa à fase de grupos e pronto, perdeu com o Ghana, na altura que o Ghana no Mundial vai à meia-final, não é? Aos quartos de final, ou seja, perdeu com uma grande seleção. Sim, nós aliás, essa classificação, a par de outra, a melhor classificação de sempre de Angola num CAN. Isso não foi uma má participação. O facto de ter sido em Angola, as pessoas estavam à espera que Angola ganhasse o CAN, coisa que só tinham chegado uma vez aos quartos de final e com aquela foi a segunda, não é? E normalmente nem se qualificam, não é? Por isso era estar a querer uma coisa que à partida havia poucas possibilidades de... Mas depois no fim até ficou uma sensação de amarga, porque nós podíamos realmente ter ido mais longe. Porque nós depois ganhámos ao Mali, num jogo que nos correu bem, mas perdemos, eu creio que foi o Stelvio por lesão nesse jogo. Fomos jogar o jogo com, eu acho que é a Argélia. 0-0. 0-0, mas o empate chegava. O jogo foi até assim um bocadinho, no final, um bocadinho confuso, porque a Argélia também se qualificava se empatasse. E calhamos o Ghana, que foi à final com o Egito, com o Asamoah, que na altura estava em grande, foi ele que fez o golo. Mas nós fomos muito melhores que o Ghana nesse dia. E o curioso disto tudo é que um dos problemas que nós tivemos foi a convocação do Manucho. O Manucho, na altura, era jogador do Manchester United e estava emprestado com o Málaga, salvo erro, estava a jogar no Campeonato Espanhol. E o Manucho era a estrela da companhia. Só que o Manucho teve um problema num estágio e o Manuel José afastou da seleção. E o Manucho integrou ali, não estava convocado para o CAN. No último dia no limite da entrega da lista para o CAN dos jogadores que iam ser eleitos para jogar o CAN, o Manucho não estava na lista, o Manuel José não o ia colocar, ou melhor, talvez o colocasse no limite, mas tinha dito só o colocaria se ele pedisse desculpa a toda a gente, aos companheiros, à equipa técnica e ao povo angolano. E ele veio de Málaga num carro no último dia, acho que foram 500 ou 600 km, até ao Algarve, onde nós estávamos em estágio. Pediu desculpa à equipa técnica, pediu desculpa aos colegas, nós incluímos na lista para o CAN. O Manucho foi para o CAN e nesse jogo falhou 2 ou 3 golos, um sem guarda-redes na baliza, que atirou por cima, e no final do jogo o povo queria linchá-lo. Por isso, o Manucho passou de herói a proscrito depois desse jogo. Aliás, ele depois teve até que sair de Angola porque as pessoas estavam mesmo bravas com ele. Mas foi isto para dizer que nós tivemos muitas chances para poder ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos concretizar, tivemos uma eficácia, não tivemos eficácia nenhuma, não é? Nossa eficácia foi 0, que perdemos 1-0. Não, mas houve a criação. Sim, houve, mas não... no futebol essas coisas é só para depois nos fica na história ocupar os ânimos, mas isso bate na trave e entra, bate na trave e sai, muda tudo. O Ghana acaba por ganhar 1-0 num contra-ataque, um excelente gol do Asamoah, que na altura estava numa super forma, e voltámos para casa. E pronto, parámos ali, porque se nós tivéssemos ido à meia-final, eu acho que nós teríamos muitas, pelo menos estar na final, teríamos muitas probabilidades. O Ghana era a equipa mais forte e o Egito era as equipas mais fortes, e nós fomos eliminados pelo Ghana. Provavelmente a equipa, não me lembro qual foi a outra equipa que foi à meia-final, nós teríamos muitas chances de poder chegar à final. Exatamente. Totalmente feliz, mas foi uma série de aspectos também. Foi Nigéria e Argélia que foram à meia-final.
a Argélia, que tinha jogado connosco, e a Nigéria, que não era na altura, era uma equipa forte, mas que estava jogando em casa e com o entusiasmo das pessoas, podíamos ter feito qualquer coisa mais. Exato. Exatamente. Ó Pedro, pergunto agora, a nível de perspectivas, será continuar pelo Egito, por esse lado, ou algum dia vir para Portugal? Ricardo, eu gostava de treinar em Portugal também, não sou daqueles que digo que estou feliz no estrangeiro, porque eu estou feliz, mas é evidente que se eu tivesse uma proposta boa em Portugal, preferia treinar em Portugal, até por questões relacionadas com a família, estaria mais próximo neste momento, isso poderia ser até importante. Mas eu tenho noção de que o meu mercado em Portugal é reduzido, estou muito tempo fora, por isso e por outras questões não tenho muita visibilidade em Portugal. Aqui tem um mercado, as pessoas conhecem-me, reconhecem o meu trabalho. Exato. Se as coisas correrem bem, por isso é natural que eu tenha mais probabilidades de surgir uma proposta aqui ou num país aqui à volta do que propriamente em Portugal. Mais depressa a família vai para o Egito viver do que... Porque todos pronto, temos aí, a nossa vida está aí. Às vezes é assim. Mas pronto, é um sacrifício que tenho que fazer, mas Claro. que será feito porque eu gosto do treino, gosto de estar nesta profissão e não tendo opção em Portugal, terei que procurar noutro sítio. Exatamente. Agora tenho tido essa oportunidade, por isso, se eu puder manter por aqui, se aparecer uma proposta melhor num sítio aqui à volta, com certeza aqui equacionarei. Claro. Tiago, avançamos para o quiz. Exatamente, vamos já sacar o almoço quando o Pedro vier a Portugal de férias. Vamos até ao Porto sacar-lhe o almoço, uma francesinha. Eu já vi, já está. Olha, está aqui duas que as respostas já foram dadas durante a rúbrica, portanto, isso está quase dado. Podem alterar as perguntas se quiserem. Não, está feito, está feito. No Spin, o Pedro treinou o Jaime Poulsen. Onde é que ele joga atualmente? Ora, o Jaime agora, eu por acaso, eu vi onde é que está o Jaime. Sei que ele no Paredes, depois esteve no Passos Ferreira, esteve no estrangeiro também. Eu creio que é no Lourosa. E creio bem. Pronto. Exatamente. Está lá com o Mr. Rui Quinta no Lourosa, exatamente. Estava aqui a dar a volta no Lourosa, exatamente. Então, e naquele jogo dos 4-4, quem é que fez os 4 golos de Angola? Isso não me lembro. Isso ganharam vocês. Foi 2 do Flávio, depois foram 2 grandes penalidades, Gilberto e Manus. Ok. Isso não tinha nem ideia. Fábio de cabeça, creio que num livro ou num canto. Agora do resto não me recordo. E agora, nesta aqui posso dar umas opções, mas também não é difícil. Quantas ligas egípcias tem o Al-Ahly? Eu posso dar umas opções, Pedro. Eu sei perto de 40, talvez 40. Mas avancemos para as opções então. Ok. Limita a minha condição. Vou fazer umas contas a ver se eu consigo. Eu sei que quando cá estive ganhamos a 36ª. Depois no ano seguinte eu acho que foi cancelada. Exato. Será 2013. Depois houve uma que ganhou o Zamalek com o João de Ferreira. E por isso eu atiraria aí para 41, 42. Olha, vou dizer, está certo. Agora só escolhi 41 ou 42. Vou para 42 então. É? 41. 41, pronto. Mas está lá muito próximo. Está lá. Mas pronto, é só para dar emoção, porque esta aqui é fácil. Qual é o ano de fundação? As duas são facílimas. É 42ª. O ano de fundação do Elguna. 2013, acho eu. É isso. E a outra agora é dada. Esta aqui, a última é dada. Está cá, vamos fazer.
Em que Queres época trocar? Troca? não troca nada, é o que está. Em que época o Boa Vista venceu o campeonato? Isso foi 2000, 2001. Claro, está dado. Eu assim que vi isto aqui é mais que dado. A minha ligação, não é? Mas o Al-Ahly tem este campeonato é o 42º, porque ele já leva uma vantagem. Ah, Ah, e, boa, 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 boa. e o Pedro tem razão, que eles têm 41, mas já vão para o 42, por isso a resposta estava certa. Está a dar Exatamente. feitas. Oh, Pedro, agradecer a disponibilidade, agradecer esta alegria. Certamente tínhamos muito mais coisas para falar e para perguntar, mas também não vamos estar aqui a tirar os segredos todos, senão depois isto também. Um dia somos aí adversários e depois eu já sei metade da tática. Não, estou a brincar. Novas. Pedro, não percebi. Eu ando sempre à procura de coisas novas, não me importa partilhar o que sei. Oh, pá, assim é que é, assim é que é. Assim, Pedro é pena acabou de não ser dizer, mais perto, é pena não ser mais perto, senão a gente pedia um estágio. Exatamente. É um bocado longe. É um bocadinho longe, mas eu já aí tive, é bem bonito o Egito. Pedro, obrigado pela atenção, foi espetacular. Desejo todo o sucesso a nível pessoal e profissional, claro. E vou lançar aqui, foi uma honra ter o Pedro na nossa rúbrica, e vou passar aqui para o Tiago a bola para fazer o último desafio. E obrigado por tudo. Obrigado, eu. Obrigado, Ricardo. Pedro, faço as palavras de Ricardo minhas, foi um prazer ter aqui o Pedro, um jogador que lá está, como eu disse há pouco em off, que eu já não apanhei ali na fase final, mas que lembro-me do nome e que é uma pessoa que acho que toda a gente se lembra, do Pedro Barney, e é muito bom ter aqui na nossa rúbrica também pessoas com o seu currículo, e acho muito bom também vir aqui partilhar a experiência do Egito, ainda não tínhamos ninguém aqui a falar do Egito, dá-nos mais um bocadinho de conhecimento e aqui novas ideias como a dos cantos, não é dos cantos, das bolas Dos esquemas paradas. táticos. Sim, esquemas táticas, partes fixas do jogo. Bolas paradas, os famosos esquemas táticos que é bolas paradas. O que quiserem dizer, e foi uma ideia interessante isso de pedir aos jogadores, cada um trazer uma situação de bola parada, porque parece que não, ajuda-nos também a ver as ideias como eles pensam. Tiago, e também se pode ver quais são os que querem ser treinadores, ou aqueles que já pensam ser treinadores. É Muita verdade? coisa daí. Têm mais atenção com o pormenor. Há muitas coisas que se pode aprender há coisas que às vezes é nas entrelinhas que se aprendem as melhores coisas. Eu aposto que aqueles que puseram no papel no guardanapo do restaurante não foram para treinadores. Não sei, eu não sei se não foi um desses escolhido. É porque no futebol, o futebol tem uma coisa que é engraçada, o futebol é muito aberto. Nem sempre que faz as coisas bem, as coisas não resultam. Às vezes faz tudo bem e não resulta, e às vezes é um bocadinho em cima do joelho e a coisa vai. Sim, sim. Voltem, Brincadeira que é, vou fazer aqui só porque estou aqui a almoçar, olha, faço já. exato, e se calhar até fez bem. Exatamente. Exatamente. Olha, Pedro, quem é que quer desafiar a passar aí nas chazadas de bola? Tiago, como eu falei no Caetano, e ele agora está ligado também, vou desafiar o Caetano. Eu acho que ele também tem muitas histórias para contar e é um bom conversador e provavelmente, não sei, ele agora anda com muito trabalho porque ele está na formação do Boa Vista e no scout e está em todo lado não sei se ele terá tempo, mas pelo menos eu vou-lhe propor se Não, é vocês... interessante. Tenho um filho de uns amigos a jogar no Boa Vista. Para aí no sub-15. Para aí. Então aí ele está a definir o que é que eles vão fazer. Ah, boa, boa. Não, eles foram buscá-lo o ano passado. Já vai ser para aí a segunda ou terceira época. Foram buscá-lo a um clube ali perto de Matosinhos. Não me lembro qual é o nome do clube. E foram buscar porque realmente o miúdo tem capacidade. Cresceu logo muito e acho que até joga central também. Não ter provavelmente as melhores condições, tem uma coisa que eu acho que tem um nome e acho que há muitos miúdos que procuram o clube por isso. E depois Os pais são todos Boa Vista, os avós é tudo Boa Vista, aquilo é tudo malta do Boa Vista. tem uma mística que foi construída ao longo do tempo e que eu acho que não se perde. Acho que conseguem depois reproduzir um bocadinho aquilo
e mesmo não havendo as condições ideais ou as melhores condições, as equipas conseguem ter alguma, neste caso, uma identidade mesmo, não é? Exatamente. Porque ali avançado ao Caetano. Não é? E se o Caetano depois tiver disponibilidade, não teremos todo o gosto em entrevistá-lo. Exatamente. Olha, Pedro, grande abraço para si, felicidades aí no Egito. Muito obrigado. Felicidades para vocês também. Obrigado, igualmente.